Olá, tudo bem? Estamos em mais uma aula da Uniateneu. Hoje, hoje veremos a disciplina História da Educação e da Língua Portuguesa. Eu sou a professora Laila Raíssa, sou formada pela UFC e tenho mestrado também por lá, na área de letras, e tenho especialização em ensino de língua portuguesa pela Universidade Estadual do Ceará, pela UES. Então, sejam bem-vindos a essa disciplina. Espero que aproveitemos bastante. E para qualquer dúvida, vocês têm os fóruns, né, nas salas de aula, vocês podem falar com a gente por lá. Pronto, então começamos com a unidade 1, né, que se chama Breve História da Educação no Mundo Antigo, certo? Então, na unidade 1, nós veremos nessa história breve da educação, história breve não, essa breve história da educação no mundo antigo, né? Porque, na verdade, não é uma história breve. O nosso tempo que é curto e veremos rapidamente, né, um pouco sobre as educações desses povos do mundo antigo. Os objetivos dessa disciplina são analisar o sentido e o significado da educação primitiva, identificar os elementos educativos comuns aos povos orientais, conhecer os princípios e os métodos da educação na China e na Índia, analisar a educação egípcia, examinar os pressupostos da educação hebraica ancorados na fé religiosa, relacionar a educação espartana com a ateniense, percebendo as aproximações e as divergências no caráter formativo, conhecer a organização e os fins da educação romana. Então, como vocês podem ver, os objetivos dessa unidade são muitos. A gente vai ver alguns com mais atenção por conta do tempo, né? Mas vamos comentar todos no decorrer dessa aula, ok? Comecemos então com a educação primitiva, né? Então, essa imagem, né, com esses dois homens tentando muito provavelmente fazer fogo, você vê aí nessa imagem esses homens, né, tentando fazer o fogo, aparentemente, você vê ao fundo, né, como se fosse na caverna, desenhos, certo? Esse povo é chamado de povo pré-histórico porque eles são de um período anterior à escrita, né? Então, você vê os desenhos vão ser a manifestação concreta, digamos assim, que eles usavam para representar algo, algum pensamento, algum animal, alguma fruta, né, da terra. Enfim, então esses povos, eles são os povos pré-históricos e assim são chamados porque são povos que vieram antes da escrita, ok? Pronto. Com esses povos, a educação ela tinha um caráter prático, né? Era voltada para a prática, era voltada para as necessidades de cada tribo. E que necessidades eram essas, né? Obtenção de alimentos, obtenção de abrigo, construção de artefatos e vestuários, né? Então, era uma educação realmente voltada para as coisas que você ia fazer durante a sua vida para você sobreviver, né? Não tinha esse espaço para reflexão, digamos assim, porque eles precisavam sobreviver, né? A vida não era fácil. Monroe tem uma citação que diz: ajustar os indivíduos ao seu ambiente físico e social por meio da aquisição da experiência de gerações passadas, né? Então, através da fala, já que estamos falando, né, que é um período anterior à escrita, esses indivíduos, né, iam tentando ajustar, né, iam tentando se ajustar ao ambiente físico e social. E como é que eles faziam isso? Através da experiência que lhes era passada. Quais são os estágios, né, desse homem pré-histórico? A gente tem 3 estágios: o estágio inferior, o estágio médio e o estágio superior. No estágio inferior, esses homens habitavam florestas, alimentavam-se de frutas, passavam a maior parte do tempo em árvores, tentando, né, sobreviver, tentando não ser pego por nenhum animal maior e mais forte que eles.
No estágio médio, eles introduziram na alimentação deles o que conseguiam da pesca, né? Então, eles realizavam agrupamentos próximos a rios e mares e também descobriram o fogo. Então, esse homem do estágio médio é o homem lá do Paleolítico, né? E esse homem do Paleolítico, ele começou a aproveitar o que rios e mares ofereciam a eles. Então, eles se aproximaram desses locais e a gente vai entender, por exemplo, que algumas civilizações cresceram próximas a rios, né, por conta disso, né, até porque precisavam de água, né, e precisavam se alimentar com essas novas fontes. Então, aqui no Paleolítico, a gente tem essa imagem, né, dos homens próximos a um rio. No estágio superior do homem pré-histórico, ele já começou a introduzir na rotina o uso do arco e da flecha, né? A construção desses instrumentos também. Alguns passaram a fixar moradia, diminuindo o nomadismo, né? Então, principalmente no inferior, o homem era nômade, né? Ele vivia caminhando, indo para outros lugares. No estágio superior, ele já começa a fixar moradia. Ele vê que esse rio, ele oferece comida, ele oferece água, e ele pode ser um lugar bom para ele viver. E ainda mais ele vai conhecer aquele ambiente, né? Nesse período passaram a confeccionar utensílios de madeira, de fibra e de pedra polida, por isso Neolítico. No Neolítico, idade da pedra polida, nasceram as primeiras civilizações agrícolas. Campos foram cultivados e animais criados. Aperfeiçoaram técnicas de trabalho manuais, como confecção de vasos, e intensificou-se a divisão de trabalhos entre homens e mulheres. Então, como eu falei, nesse período, eles começam a ver que faz sentido morar num lugar só, então por isso que eles deixam o nomadismo um pouco de lado e vão fixando residência, então eles vão conseguindo organizar a produção agrícola deles, eles vão conseguir separar os animais dos quais eles vão se alimentar e eles vão começar a produzir objetos, né, para guardar essas coisas, certo? E a divisão de trabalhos ela aumenta, fica mais clara, né, porque a mulher a partir do momento que ela vai ter os filhos, ela vai ficando em casa, assim, nessa casa nessas casas rudimentares, né, nesse espaço, para o quê? Para ajeitar a comida, para cuidar dos filhos, etc. A educação dos povos orientais, né, ela tem também uns aspectos que são interessantes mencionarmos, certo? Eles foram os primeiros povos a constituírem uma civilização de fato. Quem é que são, né? Fenícios, gregos, hebreus, certo? Qual era geralmente a organização social? Tinha os grupos dos guerreiros, dos sacerdotes e as massas de trabalhadores, né? Temos também um governo predominantemente patriarcal, certo? Esses povos orientais, eles dedicavam-se à agricultura, ao pastoreio e ao intercâmbio de mercadorias, era assim que eles sobreviviam. E é importante ressaltar que a história da civilização ocidental tem origem no Oriente, né? Então, a história do Ocidente tem origem no Oriente. A nossa história, enquanto ocidentais, ela pega aí alguma coisa do Oriente também. A educação na China, né? Como é que funcionava? Nos primórdios da origem da civilização oriental, a mãe era encarregada da educação dos filhos, além de assumir os trabalhos na agricultura e nos serviços de casa, né? Então, a mãe era responsável pela educação dos filhos, porque, enfim, era ela também que passava mais tempo com ele. Meninos da classe dominante, né, da classe dos ricos, de quem tinha posses, eles eram educados até os 7 anos pela mãe, e aí, depois disso, eles eram preparados para a arte da guerra, certo? Tendo como educador um nobre, não mais a mãe. E as meninas, né, educadas na casa materna, após certa idade, elas passavam a morar com estranhos a fim de serem preparadas para as atividades domésticas. Então, eles afastavam, né, esse menino e essa menina da mãe para eles poderem ter a independência e seguir os caminhos que o gênero definiria. Nessa educação da China, a gente vai ter duas vertentes importantes.
importantes, o taoísmo e o confucionismo. O taoísmo, fundado por Lao Tse, no século VI a.C., né, e é importante ressaltar isso, tinha como princípio a harmonia do homem com a natureza. Então, o taoísmo pregava esse contato e essa harmonia do homem com a natureza. O confucionismo, né, para quem não sabe, o Confúcio foi um pensador chinês que criou um sistema moral que exaltava a tradição e os costumes, né? Então, é um modo de você manter o que já está acontecendo, né? Então, na área educacional, ele criou um sistema de exames baseados no ensino dogmático e memorizado. É uma forma de manter quem é do seu grupo social no seu grupo social, quando você exalta a tradição e os costumes. A educação chinesa ela é marcada pelo dualismo. Por quê? Porque na educação chinesa você vai ter a educação das massas e a educação dos mandarins. A educação das massas ela focava no alfabeto chinês, no conhecimento sobre o confucionismo, que era o quê? Dogmático e memorizado, como a gente está vendo, e acontecia no próprio lar com mestres, né? Então, nem todo mundo tinha acesso, embora fosse das massas. Já a educação dos mandarins, ela funcionava para quê? Para preparar os jovens para o cargo de mandarim. E o que era isso? Eram funcionários literários, uma casta educada em escolas especializadas e fortemente intelectualizadas. Então, você tem uma casta aí bem específica para um grupo que podia ter acesso a essa educação especial. A educação na Índia, né, ela é marcada pelas castas. Então, aqui já estamos falando da Índia. Ela é marcada pelas castas, que eram o quê? Camadas sociais hereditárias, né? Passavam de pai para filho, cujos membros pertencem à mesma etnia, profissão e religião. Então, esse sistema de castas, que ainda reflete muito problemas sociais na China, ele não te permite mudar de casta, né? Por quê? Porque é algo hereditário. Então é complicado. É diferente você viver numa sociedade que você tem uma situação financeira inferior, digamos assim, e você quer ter uma situação financeira melhor e você pode estudar para conseguir alguma coisa do tipo, né? Óbvio que também com as dificuldades, mas na Índia não existe nem essa possibilidade, né? Não existia nem essa possibilidade. Cada caixa agrupava uma categoria social. E aí a gente vai ver essas categorias, que são os brahmaris, que são as autoridades espirituais e intelectuais, os kshatriyas, né, que é a segunda caixa de maior prestígio, composta por policiais, militares, nobres e autoridades, os vaixás, que era a casta dos comerciantes, artesãos, camponeses, os sudras, que era uma casta inferior, formada por servos, trabalhadores braçais e empregados, e aí você já deve imaginar que os sudras eram a maioria, né? E os párias, que era uma situação pior ainda, né? Porque era como se eles não tivessem caixa, eram sem caixas. E quem era essa galera? Quem era esse pessoal? Eram os limpadores de fossas, os coveiros, os carniceiros. Então, eram pessoas que tinham trabalhos é, é, que retratavam para eles algo indigno, né? Algo que eles tocavam em coisas que não eram elevadas, digamos assim, ou minimamente elevadas. Então, limpava fossa, trabalhava com cova, eram carniceiros, né, também. E aí, na Índia, a gente vai ter dois tipos de educação também, esse budismo e o brahmanismo, né? O budismo era, como a gente já sabe, né? Buda, esse líder espiritual, o budismo era voltado para a espiritualidade, desapegada de bens terrenos. Então, não era uma educação visando a ganhar algo, não. É uma educação voltada para a espiritualidade. E aí, nessa foto, a gente tem um exemplo, digamos assim, de educação voltada para o budismo, né? Já o brahmanismo era uma educação que buscava propagar os saberes que corroborassem as castas, que confirmassem as castas. Então, o brahmanismo ele tinha o objetivo de quê? De manter o poder, né? E aí aqui a gente tem uma pirâmide com as castas da Índia, né? Os brahmanes lá em cima, os kshatriyas, os vaixás, os sudras e os párias ou intocáveis, que eram os sem casta. Já aí o brahmanismo ele vai tentar manter esse poder, até porque os brahmanes, né, estavam no topo da pirâmide.
Já na Mesopotâmia, né, que é o berço das primeiras civilizações, e aí lembra que lá no começo eu falei que os povos primitivos, né, quando chegaram no estágio médio, eles se aproximaram dos rios e mares. Pronto, aqui a gente tem a Mesopotâmia, né, que cresceu ali próximo ao quê? Aos rios Tigre e Eufrates, né, com as cheias dos rios Tigre e Eufrates, que facilitaram o quê? O desenvolvimento da agricultura nessa região e o desenvolvimento dessa primeira grande civilização. A vida da Mesopotâmia, ela foi organizada pelo povo sumério. E quando a gente fala em sumério, a gente lembra da escrita, né? Que foram um dos primeiros povos a construir a ideia de escrita. No templo, né, eles tinham um templo, esse templo era tido como um centro social, onde se condensa a tradição e se acumula o saber. Nele organizam-se os processos de aprendizagem, que é escrever, contar e medir. Então, eles tinham esse ambiente, o templo, né, que era tido como esse centro social, e lá ensinava-se e aprendia-se a escrever, contar e medir, que eram essenciais para a vida nessa civilização. O desenvolvimento dessas habilidades possibilitaram o quê? Os conhecimentos práticos da literatura, da matemática e da astronomia, por exemplo. Então, eles puderam estudar especificamente algumas áreas. E aí, aqui nesse mapa, né, se crescente e fértil, é quando ocorriam as inundações e o solo ficava rico e eles podiam plantar e promover a sua agricultura. O processo educativo, ele tinha 3 fases, né? Começava com esse processo da língua oral, do ensino pela língua oral, depois ia para a escrita criptografada e depois ia para a escrita comum. Aqui do lado direito a gente tem uma tabuleta, né? E nessa tabuleta a gente tem um registro aí da escrita cuneiforme, né? Que os povos sumérios desenvolveram. Então, uma das principais práticas educativas era voltada à formação dos escribas, né, os escribas que copiam, né, e faziam isso como? Por meio das tabuletas, né, através da escrita cuneiforme. Então, além da escrita cuneiforme, foram desenvolvidos estudos sobre conhecimentos matemáticos e sobre a arte do desenho. Então, desenvolveram estudos sobre a escrita, que é muito importante hoje, né, os conhecimentos matemáticos e a arte do desenho. O Egito também é uma civilização que cresceu bastante, foi enorme e também cresceu junto ao quê? Às margens de um rio, no caso o Rio Nilo, né? Eles também já começaram a trabalhar com a ideia de escrita, só que era por meio de hieróglifos, que eram esses desenhos, né, realizados em folhas de papiro, geralmente. Como a gente vê aqui nessa imagem, certo? Então, você vê esses registros. O uso dos saberes científicos, ele tinha uma função prática, né? Que era o quê? Fertilização do solo, né? Para promover a agricultura. E o processo educativo, ele era teórico e prático. Então, você ia aprender a entender como é que ia acontecer essa fertilização do solo, né? E você ia colocar em prática isso. A educação tinha início na família, né? As crianças observavam os pais nas oficinas artesanais, né, que existiam nas casas, para aprender a realizar as atividades. A educação fenícia e hebraica, né, ambas estão situadas dentro dessas civilizações que viviam da agricultura e do comércio. Então, os fenícios e os hebreus eles viviam da agricultura e do comércio, né? O processo educativo dos fenícios ele desenvolvia-se sobretudo na família, nos santuários ou nas oficinas artesanais. Então, o processo de educação deles estava associado à família, como acredito que todos, né? Nos santuários, então, já tinha uma certa religiosidade nas oficinas artesanais. Quem era responsável pela transmissão do conhecimento, além da família, né? Os bardos, os profetas e os sábios. E, enquanto a civilização hebraica, né, a gente tem um processo educativo essencialmente familiar, sendo o pai o responsável pelos ensinamentos, certo? Então, uma sociedade bastante patriarcal.
O traço predominante da educação hebraica é qual? O idealismo religioso. Então, como é que eles estudavam? Eles estudavam a partir da Bíblia. Então, nas escolas, os estudos, né, se baseavam na Bíblia, certo? Então, tinha uma razão religiosa muito forte, embora também a Bíblia fosse usada ali como um, um, um objeto de conhecimento histórico, né, como hoje ainda é. A educação na Grécia, ela tem uma a Grécia, como um todo, ela tem uma grande importância no Ocidente, né? Com todos os saberes artísticos, culturais e teóricos mesmo que chegam para a gente, né? Com a filosofia grega, por exemplo. É, ela foi um importante arcabouço cultural, né, educativo para a civilização oriental e era organizada em como é que era essa educação grega, como é que ela era organizada. Tinha uma educação heróico-cavalheiresca, certo? Nesse tipo de educação se trabalhava conceitos como honra e valor, espírito e luta, de luta e sacrifício, né? E esse modelo de educação heróica, ele é percebido onde? Na Ilíada e na Odisseia, nessas obras literárias, né? Fontes da literatura ocidental. A educação grega podia também ser cívica, né, a qual priorizava saberes voltados para o desenvolvimento das cidades de Esparta e Atenas, né, onde ela acontecia. Então, essa educação cívica acontecia principalmente em Esparta e Atenas e se voltava para quê? Para o desenvolvimento dessas cidades. A educação clássica, ela tinha um caráter humanista e disseminava os ensinamentos de Sócrates, Platão e Aristóteles, né? Então, você tem três tipos de educação aí, certo? E uma voltada mais para a luta, como se fosse para os guerreiros, outra para a relação entre as cidades, né? A cívica, e a clássica, que tinha esses ensinamentos gregos, né? Que não era para qualquer pessoa, eram para grupos específicos, certo? Esses modelos educativos do mundo grego, né, também estavam associados ao que? A escola primária, onde se aprendia a ler o alfabeto, a escrita, o cálculo. Os estudos secundários, né, que compreendiam a educação física, artística, os estudos literários e científicos. E o ensino superior, né, no qual prevalecia o estudo da retórica. E o que é a retórica? É a arte do bem falar. Né? O estudo da retórica e da filosofia. E a filosofia estudava o que? A lógica, a ética, a política. Então, você tem a República, por exemplo, do Platão. E outros livros de autores gregos, né, que ainda hoje são bastante estudados. Obviamente, a cultura grega, ela era bem aristocrática, né? Quer dizer, ela privilegiava uma aristocracia, um grupo poderoso, um grupo rico, que, né, não necessariamente formava também para a formação do trabalho, né? Então, o foco não era a massificação da educação. A educação romana, por muito tempo, né, ela teve como texto base as 12 tábuas, tá certo? Era uma educação arcaica de caráter prático, familiar e civil, destinada a formar um homem superior aos outros povos, pela consciência do direito como fundamento da própria humanidade, né? Então, é uma educação que tem caráter prático, familiar e civil, certo? Que ela tinha como objetivo o quê? Formar um homem superior aos outros povos, pela consciência do direito como fundamento da própria humanidade. E é interessante saber disso, né? Porque, inclusive, quando você, por exemplo, está na faculdade de Direito, você estuda o direito, né? É a partir dessa educação romana também. Então, tem grandes influências no Ocidente. Roma impôs aos povos conquistados o uso do latim como língua oficial. E aqui a gente chega mais ou menos no português, né? Por quê? Porque os romanos, eles vão conquistando vários grupos, várias civilizações, várias regiões, e quando eles fazem essa conquista, eles obrigam o uso do latim, né? E aí, quando você obriga um grupo a usar uma língua, né? Essa língua ela vai se misturar com as de quem já fala, e essa língua ela vai fazer com que esse grupo ele se aproprie também um pouco dessa cultura romana. Então, quer dizer, os romanos conseguiram, né? Impor a sua cultura de uma forma dura e também sutil.
O sistema de educação do Império Romano funcionava da seguinte forma: existiam as escolas elementares, existiam as escolas secundárias e existiam as escolas de retórica, né? As escolas elementares ofereciam alfabetização primária. E o que era isso, né? Era ensinar a ler, a escrever e a calcular. As crianças eram acompanhadas de um pedagogos, né, que era o tutor, e elas escreviam com estilete sobre as tabuletas de cera. A gente lembra das tabuletas da Mesopotâmia, certo? As escolas secundárias ensinavam sobre a cultura por meio da música, da geometria, da astronomia, da oratória, isso é basicamente o ensino enciclopédico, né? Então, esse ensino que se voltava para que esse indivíduo ele acumulasse, digamos assim, esse conhecimento sobre a música, sobre a astronomia, sobre a oratória, enfim. E as escolas de retórica, né, nelas cultivava-se o estudo de textos literários por meio da declamação e da elaboração de discursos, certo? Então, iam-se estudar esses textos literários, eles declamando, eles elaborando textos, né? Então, é uma produção de conhecimento. Bom, gente, continuando, né, falamos então da unidade 1 e agora falaremos da unidade 3, né, da qual estudaremos os primórdios da educação no Brasil. Bom, os objetivos de aprendizagem dessa unidade são conhecer os primórdios da educação brasileira, refletir sobre a educação dos índios e a enculturação, compreender a educação da sociedade brasileira nos períodos imperial e republicano, analisar a organização dos sistemas de ensino permeados pela presença constante do Estado. Bom, iniciamos então com essa breve história da educação, colonização e educação, né? O processo educativo brasileiro não começa com a colonização, mas com a cultura dos diversos povos indígenas que já habitavam a região, né? Então, a nossa educação, ela não aparece, né? Ela não chega aqui apenas com a chegada dos povos portugueses, né? A gente já tinha um processo educativo, né, que acontecia como? Com os povos indígenas. Então, a gente viu os povos primitivos, os povos da Mesopotâmia, os povos do Egito, e vimos que eles tinham sua educação dentro daquela realidade. Aqui, os indígenas também tinham um processo educativo dentro da realidade deles. A cultura indígena ela tinha um processo educativo cuja estrutura tinha como concepção a ausência de castigos na educação de crianças, a transmissão da educação de uma geração a outra por meio de manifestações culturais, como a dança, por exemplo, né? Então, a gente tem uma educação dos indígenas que é voltada, como se pode perceber, para a vida prática, certo? E era uma educação que não é agressiva, né? Mas preza por essa transmissão de um ensinamento, né? Por meio das manifestações culturais, por meio da linguagem oral também, né? A gente tem as lendas indígenas, por exemplo, também como um tipo de literatura, né? As literaturas de língua oral. O processo educativo desses indígenas, né, era um processo permanente, quer dizer, não era algo que acontecia só em uma parte da vida, não. O indígena ele teria essa perspectiva de que em cada idade se aprendia algo, né? Então, até os 7, 8 anos de idade, meninos e meninas dependiam da mãe, então ficavam muito com a mãe, né, ali na região da oca, né, cuidando da, da oca e do que era produzido ali próximo, né? Entre os 7 e 15 anos, os meninos já passavam a acompanhar o pai para se prepararem para a vida adulta, certo? Já as meninas acompanhavam quem? A mãe, que as ensinava, né, a semear, a plantar, a afiar, a tecer, que eram as ações predominantemente femininas dentro dessa divisão de trabalhos desse grupo. Dos 15 aos 25 anos, os rapazes eram preparados para participar de expedições guerreiras, certo? E as meninas continuavam nesse processo de acompanhar as mães. Entre os 25 e os 40 anos, né? Os homens adquiriam conhecimentos sobre suas tradições e instituições, certo? Então, eles iam entender como é que funcionava aquela tribo, por exemplo.
com quais grupos tinha guerra, com quais não tinha, como é que deveria agir, como é que deveria fazer. E após os 40, os homens podiam se tornar chefes e líderes, né? E as mulheres cuidavam dos mortos. Então, assim, não era uma civilização que vivia tanto, por conta das condições, né? Obviamente, a gente está falando de homens do século XVI. Então, aos 40, esses homens já estavam, digamos que, próximos ao fim da vida e as mulheres iam cuidar desses mortos. Bom, com a chegada dos portugueses, né, no Brasil, a gente vai ter uma educação da colônia, né, na colônia brasileira, na colônia de Portugal. Essa educação foi unida à catequese com os primeiros evangelizadores ou franciscanos. Então, o que a gente sabe é que Portugal era uma nação muito religiosa. Então, quando eles colonizaram o Brasil, trouxeram esses evangelizadores para quê? Para evangelizar os índios, né? Que tinham uma cultura, um estilo de vida completamente diferente do europeu. Entretanto, ainda não foi organizado um sistema educacional, pois era um grupo pequeno, certo? Então, ainda não se tinha um sistema educacional. Por quê? Porque eram poucos os evangelizadores, né, que vieram. Após os franciscanos, vieram os beneditinos, em 1581, mais ou menos, que construíram mosteiros em Salvador, Olinda, Rio de Janeiro, Paraíba do Norte e São Paulo. Nesses mosteiros ainda não havia uma meta de educação, né? Era mais voltado para a questão religiosa de fato, mas a gente já tem um começo. E as congregações religiosas, como as carmelitas, os mercedários, os oratorianos e os caputinos, desenvolveram algumas atividades educativas no período colonial. Então, já pensaram em como organizar essas atividades educativas nesse período. Com a chegada dos colonizadores ao Brasil, né, o que é que se buscava? O que é que eles queriam? Obviamente, extrair riquezas, né? Explorar. Por isso, então, nos primeiros 50 anos, não há preocupação em educar o povo que habitava essas terras. O que é que eles queriam? Eles queriam levar para o Brasil, né, e encontrar mais coisas para enriquecer Portugal. Então, esses primeiros 50 anos, o Brasil, o foco mesmo não é educar esses índios, não é a aproximação cultural. Tomé de Souza, que foi o primeiro governador-geral do Brasil, trouxe consigo em 1559 o padre Manuel de Nóbrega, da Nóbrega, responsável pelo primeiro plano de educação, cujo principal objetivo era a catequização dos índios, ensino da língua portuguesa para a doutrinação cristã. Então, quando o Tomé de Souza ele se torna esse primeiro governador, ele traz o padre Manuel da Nóbrega, né, que ele quer fazer o quê? A catequização dos índios, né? Então, os índios, eles são essas almas que precisam ser salvas, né? Que são inocentes, mas que precisam ter a salvação divina associada a essa ideia de Cristo, né? Então, o que é que ele fazia? Essa catequização dos índios. E aí, como é que ele faria isso, né? Primeiro, ensinando a língua portuguesa para poder conseguir arrematar esses indígenas, certo? Aí a gente tem essa imagem, por exemplo, como exemplo para quê? Para mostrar esse símbolo da cruz, o padre aí, e os indígenas assistindo, participando dessa celebração. Uma forma de doutrinar, né? De catequizar os índios. A gente, com o padre Anchieta, padre José de Anchieta, que veio para cá mais ou menos aí no século XVI também, a gente tem uma sistematização de algumas línguas indígenas, de uma língua indígena, né? O padre Anchieta, ele fez o trabalho de criar a primeira gramática em língua tupi, certo? Então, ele foi o maior escritor em língua tupi do dogma cristão no século XVI. Produziu a primeira gramática para a língua dos silvícolas, dos indígenas. Para que ele fez isso? Para tentar entender como é que funcionava essa língua tupi e para tentar possibilitar a catequização desses índios, certo? Então, a catequese e a instituição aconteciam pelo processo de aculturação da população colonial. Como assim? Tirava-se, é como se ele negasse a cultura indígena para inserir a cultura católica, né, nos indígenas, digamos assim. Por quê?
porque era importante catequizar esses índios, né, para os padres da época, né? Eles precisavam achar a salvação em Cristo, os indígenas precisavam achar a salvação em Cristo. E aí, gente, é interessante essa gramática do padre José de Anchieta, e é interessante também outras táticas que ele usava. Então, ele fazia peças, né, com esses indígenas. E como é que ele fazia essa doutrinação, essa aculturação? Ele, por exemplo, fazia essas peças em que um deus indígena, digamos assim, né, uma divindade indígena, era tida como algo ruim, então falava em tupi. Então, algo que era bom era falado em português. Então, dessa forma, ele ia inserindo na mentalidade dos indígenas que o que estava relacionado ao tupi e a eles era errado, e eles tinham que se aproximar do catolicismo, certo? Aqui a gente tem um mapinha dos povos indígenas do litoral no início do século XVI, aí tem os Tupinambás, Tremembé, Potiguar, Tabajara, Caeté. Então a gente tem vários povos aqui, a gente lembra até dos povos aqui do Ceará, né? Na Caucaia, por exemplo, que ainda tem alguns grupos indígenas. O sistema de educação jesuíta, né, desses padres, era um sistema rígido, certo? Tinha como caráter absoluto o professor, né, que era considerado a fonte do saber, e o processo de aprendizagem era o quê? Memorização de conteúdo, certo? Então, quer dizer, é um ensino sem utilidade prática, certo? Por quê? Porque era mais para formar a burguesia, né? A gente tinha uma escola frequentada por homens, certo? Então, a gente já está falando aqui da metade para o final do período colonial, né? Então, era a escola frequentada por homens, não por mulheres e homens, né? E em 1759, né, depois de todo esse processo da educação jesuíta, os jesuítas foram expostos do Brasil pelo Marquês de Pombal. Por quê? Porque essa educação dos jesuítas era uma educação que se voltava para a fé. Então, os padres eles estavam preocupados em estabelecer a fé cristã. Enquanto o Marquês de Pombal, quando assumiu o governo, qual era o interesse dele? Uma educação que servisse ao Estado e não a Deus, digamos assim. Obviamente, eram instituições cristãs, mas o foco não era apenas a fé como os jesuítas pregavam, mas uma educação que servisse ao Estado, ao governo. Estado aí com E maiúsculo, porque estamos falando do governo, da nação. O ensino jesuítico ele vai ser substituído, né, com o Marquês de Pombal pelas aulas régias. E o que eram essas aulas régias? Eram disciplinas autônomas, sem qualquer articulação entre si, sem interdisciplinaridade, né, sem organização curricular e pedagógica, então feito de qualquer jeito. Os salários reduzidos e frequentes, né, atraso no pagamento dos professores, algo que a gente ainda percebe na atualidade. E qualquer pessoa com certo saber poderia se candidatar ao cargo de professor. E aí eu aproveito aqui para fazer uma indicação, não botei no slide, mas vou comentar. Tem um livro chamado A Formação da Leitura no Brasil, da Marisa Lajolo e da Regina Zilberman, que fala justamente sobre essa educação no Brasil voltada, no caso, para a formação da leitura, certo? Então, ela vai mostrar, por exemplo, que essa questão do notório saber, entre aspas, né, digamos assim, você tinha uma educação que qualquer pessoa podia ser professor. Qualquer pessoa, não precisava ter uma formação, né? E ela mostra também que existia um certo momento que você sabia que a educação não estava ruim porque tinha muito professor particular, certo? Então, o período colonial foi um período problemático para a educação e a gente vai sentir os resquícios ainda hoje. A educação no Império, né, ela vai ter algumas mudanças. O século XX ou XIX é marcado pela família real portuguesa, que trouxe muitas mudanças, né? Então, até a vinda da família real, o Brasil ainda estava ali naquele estilo colonial bem distante da metrópole, né? Metrópole Portugal, Brasil, colônia. Para atender às necessidades do Império Português, foram criadas escolas superiores, como a Academia Real da Marinha, Academia Real Militar, curso de anatomia, Escola Real de Ciências, Artes e Ofícios. Então, essas instituições elas são criadas para atender a família real portuguesa. E se um dia, né, não sei se você já foi
e se puder ir, quando você for ao Rio de Janeiro, você vai ver muitas instituições, os prédios lá, que foram essas academias, e algumas ainda até são, né? Então, o ensino superior de caráter aristocrático, o que é o caráter aristocrático? Só uma parte, né? Só a aristocracia tinha acesso. E quem era a aristocracia aqui? Eram os nobres proprietários de terra e alguns funcionários de quadros administrativos e burocráticos, né? Só esses tinham acesso ao ensino superior. O sistema educacional de ensino primário e secundário, né, mantinha-se o estilo pombalino das aulas régias, né, essas disciplinas isoladas sem vínculo entre si, pois os currículos não se articulavam, as disciplinas não se complementavam. Então, era uma educação meio que de qualquer jeito, né, não se pensava numa articulação. Com a proclamação da independência, em 1822, o Dom Pedro I ele se torna imperador e a educação ela passa a ser importante para assumir cargos públicos. Então, ainda é destinada a alguns, obviamente, e aí, para assumir alguns cargos públicos, você precisava ter alguma formação. Em 1824, a primeira Constituição do Império estabelecia o quê? A instrução primária e gratuita para todo cidadão brasileiro. Aí você pensa, olha que legal, já começa aí alguma coisa, né? Instrução primária e gratuita para todo brasileiro. Parece que sim, só que o que é que a gente tem? Todo cidadão livre, né, que era um cidadão brasileiro. Então, assim, escravos, eles não eram nem considerados cidadãos. Então, quer dizer, é uma educação ainda voltada apenas para uma parte da população. A organização e regulamentação da educação primária e secundária ficaram a cargo de cada província. Já a educação de nível superior coube ao poder central. Também ainda nos lembra muito a educação contemporânea, né? A educação primária e secundária ficam a cargo da província, né? Então, o responsável pela província que vai cuidar disso, e a educação de nível superior cabe ao poder central, no caso do imperador. No segundo reinado, né, a gente vai ter a Dom Pedro II como o responsável, certo, pelo Brasil. E aí, no segundo reinado, foram criadas as escolas normais brasileiras na Bahia, do Rio de Janeiro e no Ceará. E aí, essas escolas normais, né, quando a gente fala delas, não tem como não lembrar de A Normalista, do Adolfo Caminha. Então, dica de leitura. E aí, aqui eu trouxe um trecho para a gente ler, que diz: o edifício da escola normal, a um canto do quadrilátero, pintadinho de fresco cinzento, com as janelas abertas à claridade forte do dia, tinha o aspecto alegre de uma casa de noivos acabada de caiar-se. Maria estava radiante. Que extraordinária alegria infiltrava-se-lhe na alma. Que excelente disposição moral. Acordara mais cedo que nos outros dias, como se tivesse de ir a alguma festa matinal, a algum passeio no campo, espanejando-se toda numa delícia incomensurável, feliz como uma ave que solta o primeiro voo. Mas ao entrar na escola desapontou deveras. Seriam 11 horas. O diretor ainda não havia chegado. Raparigas de todos os tamanhos, trajando branco, azul e rosa, conversavam animadas de livro na mão, formando grupos, rindo no vestíbulo que separava a sala de música do gabinete de ciências naturais no pavimento superior. Então, aqui a gente tem esse trechinho da Normalista, né, que parece que, a princípio, ela observa esse lugar e está feliz, está achando massa, mas quando chega à escola meio que desaponta, né, o que ela esperava. Então, dica de leitura. A educação na Primeira República, ela é marcada, né, pelos movimentos ideológicos, que são o entusiasmo pela educação e o otimismo pedagógico. Esse entusiasmo pela educação buscava difundir a ideia de que os problemas poderiam ser resolvidos pela expansão da rede escolar e pela alfabetização do povo, né? Então, as pessoas começam a perceber que essa educação ela pode melhorar a vida de algumas pessoas, né? Como alfabetizando a população, expandindo a rede escolar. E o otimismo pedagógico, ele preconizava o quê? A melhoria nas condições didáticas e pedagógicas da rede escolar e não somente a ampliação da oferta de ensino. Já começa a se pensar que para você ter uma educação de qualidade,
né, você precisa não só aumentar a quantidade de escolas, mas oferecer melhores condições, né, dessas escolas, dos materiais didáticos, das formações, etc. E aí, gente, é importante destacar que em 1920, 75% da população era analfabeta. Imagina aí, 3/4 da população era analfabeta, 1/4 da população sabia ler e escrever. E aí a gente ainda pensa o quê? Que desse 1/4 da população, qual era a qualidade dessa escrita e dessa leitura, né? Como o voto só podia ser realizado por pessoas alfabetizadas, a classe política tinha interesse em combater o analfabetismo. Então é interessante essa perspectiva, né, de que nessa época a classe política ela queria combater o analfabetismo, por quê? Porque o voto só podia ser realizado por pessoas que eram alfabetizadas. Hoje não se pensa mais nisso porque qualquer pessoa pode votar, né? As correntes pedagógicas, né, da Primeira República são, que já se aproxima bastante da gente. Pedagogia tradicional, né, pedagogia nova e pedagogia libertária. Essa pedagogia tradicional, o tradicional já lembra o quê? Disciplina rígida, cultivo da atenção e da competição. Algo também que parece que nós vemos ainda nos dias de hoje, né? Essa coisa da disciplina rígida, do cultivo da atenção, então do aluno ficar sentado, assistindo uma aula bastante expositiva, e ainda essa competição de quem tem mais alunos que passam no vestibular, quem tem mais alunos com melhores notas, né? Quais as salas que têm os melhores alunos. Então, a gente ainda presencia essa pedagogia bastante tradicional. E a pedagogia nova, né? Com ênfase em métodos ativos de ensino e aprendizagem com vistas à modernização do Estado e da sociedade. Né? Então, essa pedagogia nova buscava um ensino mais ativo, certo? E importante, né? Com vistas à modernização do Estado e da sociedade, né? Com vistas a uma mudança na nação. E a pedagogia libertária, que estava ligada a intelectuais ligados aos movimentos sociais populares. Na Primeira República, foram inúmeras as reformas para solucionar os problemas educacionais do país. Então, houve realmente uma movimentação para tentar solucionar isso. Na Segunda República, o que a gente vai ter? O Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova. E o que foi esse manifesto? Esse manifesto defende uma escola nova em oposição à educação tradicional. O ensino gratuito, laico e obrigatório. Né? Um ensino que seja para todos, um ensino que não privilegie nenhuma religião, né? Porque o ensino nessa perspectiva não está aí para isso, e o ensino obrigatório, todo mundo deve estudar, né? Não é só ter o direito, não, todo mundo tem que estudar. A Revolução de 30 e a consequente ascensão de Getúlio Vargas deram origem às novas exigências educacionais a fim de intensificar o capitalismo no Brasil. Então, também começou a se perceber que essa educação ela tem que se voltar para o sistema econômico. Né? E o sistema econômico capitalista no Brasil, ele precisava ser impulsionado, certo? Então, a Revolução de 30 e a ascensão de Getúlio Vargas começaram a instigar essas novas exigências educacionais a fim de intensificar o capitalismo no Brasil. Tivemos também a Reforma Francisco Campos, em 1931, que criou o Conselho Nacional de Educação, que traçou diretrizes para o ensino superior. E em 1934, a Carta Constitucional de cunho progressista, né, uma nova Constituição, mediou os ideais de católicos e de liberais sobre a política educacional. Então, veja, a questão religiosa ela ainda paira na educação brasileira, né, desde sempre, digamos assim. Né? Até hoje a gente tem essas discussões, né, sobre o ensino religioso, que divide o ensino religioso, enfim. Em 1937, a gente tem uma data emblemática, por quê? Porque foram formados os primeiros professores licenciados. Então, em 1937, apenas tivemos os primeiros professores licenciados. Então, 37, não tem nem 20 anos, né, que tivemos os primeiros professores licenciados, se eu fiz o cálculo certo. Em 1937 também era o período do Estado Novo, né? A nova Constituição, cuja orientação político-educacional traz em seu contexto a necessidade de preparação de mão de obra para as novas atividades que surgem com o avanço do capitalismo.
E, nesse período, os debates educacionais foram abafados. Então, a gente tem um período de retrocesso. Então, enquanto na Primeira República a gente tem um período de progresso na educação, com o Estado Novo a gente tem um retrocesso, certo? Gente, é isso. Obrigada. Espero que tenha esclarecido um pouco. Muito conteúdo para essas duas aulinhas. Aliás, para essa aula. Qualquer dúvida, falem no fórum. Vamos discutir, vamos pensar sobre esse processo educacional, não só no mundo, mas, aliás, não só no Brasil, mas também no mundo, né? E não só hoje, como no passado também. Obrigada. Até a próxima.